Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos aqui com a nossa querida Dani, né? Nós vamos já falar muito da gente sobre esse projeto, né, Dani, que a gente acabou criando aí e eu acho que vai impactar positivamente as escolas, né? Porque é um trabalho voltado para as escolas, né? E assim, já para começar, antes de você começar a falar, eu já quero saber quem é a Dani e qual que é a função da Dani aí nesse projeto, né, para a gente começar a fazer essa introdução. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniela Carneiro, sou chamada por Dani pelos amigos. Obrigada, Cláudio, por esse convite e por a gente estar, nesse momento, tão alinhados na questão das escolas, né? Sou educadora física, na minha formação é de licenciatura e bacharelado em educação física, já das antigas lá, que a gente tem dupla personalidade de trabalho já. E a gente percebe hoje, eu trabalho nas escolas com Fundamental 1 e 2, com a aula curricular, e a gente percebeu uma mudança muito significativa ah, em torno dessa situação que a gente foi colocada esse ano, né? E uma das dores que eu vejo com relação a isso é que a gente percebe que o afastamento social, esse distanciamento social, principalmente aí falando da educação física na escola, a gente perdeu a situação do contato físico, né? Desse toque ou dessa magia que é estar no jogo, numa brincadeira, onde o corpo fala o tempo todo, né? O corpo é o grande agente das nossas relações. Você entende bem e muito mais do que eu sobre isso, né? Com o trabalho do biocoaching, porque realmente a gente precisa reeducar, reaprender muitas coisas. A gente percebe nesse pequeno movimento de retorno às escolas o que as crianças estão realmente sentindo, e o que os colegas, o que os adultos também estão sentindo e passando, né? A questão da gente ter que respeitar o tempo todo essa regra do distanciamento, ela está causando um incômodo, ela vem permeando a gente de uma outra forma, né? A gente está, ok, se comunicando muito mais com o olhar, com os gestos mais tranquilos, mais delicados, mas eu acredito que essa situação que vem é da energia mesmo, essa troca que a gente poderia ter, né? Quando a gente tem um abraço, o quanto isso recarrega, eu acho que essa é uma dor importante, Cláudio. E eu gostaria de estar junto com você agora para entender como que a gente pode, talvez, através do biocoaching, desse projeto que a gente está traçando juntos, que a gente possa ajudar nisso. Legal, Dani, porque olha só, o brasileiro ele é muito relacional, né? E quando a gente entra no nesse mundo das escolas, é notório, né? A gente vê essa questão do carinho que as pessoas têm entre elas, né? A harmonia, a amizade mesmo, né? E esse é um ano atípico, né, em relação a tudo isso. E como a gente trabalha, né, Dani, com essa questão do biocoaching, né? Então, para quem não conhece, não tem acompanhamento, né, do que a gente faz, o biocoaching trabalha muito com essa questão de encontrar soluções, né? Então, não ficar reclamando e encontrar soluções. E por que isso? Porque a nossa mente, ela vai, na verdade, a realidade para ela vai ser aquilo que você quiser ver, né? Aquilo que você está sentindo, as emoções, as palavras, enfim. E a gente vem dessa linha, né, Dani, muito forte de encontrar soluções, né? De estudar e buscar conhecimento e ver como é que a gente pode trabalhar e assim contribuir para a nossa sociedade de uma maneira positiva. E aí a gente já pode falar para as pessoas que essa parceria entre a gente foi algo muito forte, porque a Dani vem das escolas, né? Vem da área de educação física, a minha primeira faculdade foi educação física, inclusive a gente fez nessa faculdade junto lá atrás, né, Dani? E o meu caminho acabou indo para o lado do coaching, né? Então, fui para a questão da PNL, acabei criando o Instituto Biocoaching com uma metodologia própria, muito forte, embasada naquilo que a gente vai falar hoje, que é perfil comportamental e inteligência emocional, né? E aí, conversando, a gente chegou à conclusão que, sim, a gente pode contribuir muito pelo que está acontecendo hoje.
E o que, que a gente está vendo com tudo isso? Pessoas tristes, desanimadas. Lembra que a gente falou desse olhar? A pessoa está tão para baixo, né, com tudo que está acontecendo, que ela não consegue achar a solução. Ela está mergulhada nessa vibração mais negativa, né? O mundo inteiro ficou mergulhado nisso. Mas como a gente sempre fala, os caminhos são escolhas. Então você escolhe estar nesse caminho ou não. E a gente escolhe não estar nesse caminho, né, Dani? E muitas pessoas perguntam, então vocês não têm problemas. Nós temos problemas como todas as pessoas, todos os seres humanos desse planeta Terra. Então não é essa a questão. Porque algumas pessoas, né, principalmente aquelas pessoas mais realistas, elas entendem que isso é como se fosse você viajar demais na maionese, entendeu? Você não querer enxergar o que está acontecendo. E na verdade é assim, o nosso cérebro não sabe a diferença do que é ilusão e do que é verdade. Então se é colocado para você, né, e você está lá mergulhado, assistindo televisão e vendo só desgraça e morte, isso e aquilo, você vai começar a achar que aquilo é uma realidade sua, né? E nós não estamos alienados ao que está acontecendo no mundo, muito pelo contrário, nós somos realistas. Só que nós temos uma escolha, e essa escolha é de que essa contribuição para nós seja a melhor possível. É isso, né? Exatamente, exatamente. E junto nesse mix todo que você estava falando aí, que a gente pode perceber, é que a própria linguagem dessa energia que você colocou, né, as vibrações aonde que a gente está no momento, né, e as situações que a gente se coloca, né, eu brinco muito com você e você sabe disso, que isso aí a gente já estava colocando para o pessoal. Problema é aquela coisa que está longe de você. O problema é quem está realmente no hospital, sei lá, com uma outra situação grave, Isso. né? Está com problema. Nós temos situações a resolver, então vamos trazer a nossa vida, o nosso dia a dia, para uma questão um pouco mais leve, um pouco mais de se perceber, né? Quando a gente começa a se perceber diante das situações e a gente começa a encontrar soluções, fica mais leve realmente. Quando você falou da parte do coaching, né? Eu estava coaching lá atrás, quando eu era técnica de handebol, quando a gente tinha uma equipe inteira para a gente organizar, e naquele momento nós tínhamos muitas características diferentes, que hoje a gente já sabe que a gente poderia eliminar 90% das nossas neuroses lá atrás, que a gente tinha, nossa, muitos alunos diferentes, pessoas diferentes, e hoje a gente sabe que a gente pode reunir em 4 grandes grupos, que a gente pode reorganizar o nosso pensamento, porque a gente vem de um modelo mental de uma outra estrutura que hoje, nessa educação totalmente tecnológica, a gente tem que andar junto. E eu não falo nem que a gente tem que correr atrás, porque cada vez que a gente corre atrás, dá a impressão que a gente não vai chegar nunca. Então, a gente tem que caminhar junto com isso e estar à frente, realmente. É isso aí. Né? Quantas oportunidades nós tivemos nesse momento de realmente pararmos um pouquinho, dar uma puxada no freio de mão e começarmos a nos perceber. Só que agora eu peço uma ajuda tua aí para a gente explicar melhor para o pessoal, que é o seguinte: como fazer isso com esse corpo que já está se acostumando com o novo, na frente das telas e tudo mais? Essa preocupação que a gente tem que ter, né, de nos cuidarmos, porque o relacional a gente ainda tem no ambiente familiar, né? Isso a gente tem que agradecer realmente, que a gente tem um ambiente familiar que a gente não perdeu, né? Então, agora, como agregar tudo isso nesse retorno às aulas? De que forma que a gente precisa realmente se posicionar? Né? Como fazer isso de uma maneira que seja pontual e que a gente consiga realmente despertar novos valores para as pessoas? Perfeito, ótimo. E aí eu acho que a gente já pode, né, depois dessa introdução, apresentar o que é o projeto, né, Dani? E a gente vai fazer as considerações em cima do que a gente vai apresentar, é rapidinho, não é nada demorado, mas eu acredito que é um olhar bastante inteligente, né, do ponto de vista de encontrar soluções. E por que isso? A gente se preocupa muito com a comunicação. 2 tipos de comunicação, basicamente, né? A comunicação que eu tenho comigo, né, e a comunicação que eu tenho com as pessoas. E muitas vezes as pessoas não se conhecem, né? Então, se a pessoa não se conhece, ela está estressada, ela está angustiada,
como é que vai ser a comunicação com o outro, né? Ou melhor, como é que vai ser a comunicação de um professor com um aluno, ou desse aluno com o professor? Porque comunicação, né, na verdade, nada mais é do que aquilo que o outro entende. Não é o que eu estou falando, é que o outro está entendendo. Então, a gente traz essa metodologia bastante poderosa, amarrada, vamos dizer assim, ancorada em Daniel Goleman, da inteligência emocional. Né? Tem uns pitacos aí de PNL, tudo que a gente traz, né? O biocoach muito forte por trás disso tudo, para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que tem como melhorar, tem como resolver, tem como sair disso, né? O menos machucado possível, porque tem muitas pessoas machucadas, a gente vê que isso está acontecendo. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento é olhar para dentro. Não tem como. Se a pessoa não olhar para dentro e ver o que tem ali, fica muito difícil. Aí se torna só conhecimento, né? O conhecimento é QI, é quociente de inteligência intelectual. E o olhar para dentro é o QE, é quociente emocional, inteligência emocional. Eles se completam hoje, né, Dani? E embora algumas pessoas não acreditem ainda que isso seja possível, isso é o futuro da humanidade. Então, quem não está olhando, comece a olhar um pouquinho mais atentamente aí. E tem um dado muito fácil da gente entender, que quanto mais as pessoas se desconectam delas mesmas e dos outros, elas adoecem. Esse é o fato, adoecem. Né? Adoecem e ficam realmente muito mal, ficam doentes, e para sair disso é bastante complicado. Então a gente vem com algo bem legal assim, né, Dani, que a gente pode mostrar. Já vou compartilhar a tela aqui então, para que as pessoas comecem a enxergar, para a gente começar a falar, né? Vamos colocar Então vamos lá. Tela inteira. Então, o nome desse produto, né, dessa nossa esse trabalho que a gente fez aí, né, bem estruturado, né, extremamente profissional, né, que a gente organizou, é justamente esse elemento da equipe nas escolas chamado motivação, né? Motivação nada mais é do que motivar para a ação. E a gente vê as pessoas tristes, né? Pessoas desanimadas, pessoas desmotivadas. Se uma pessoa está desmotivada, ela não vai ter atitude. Ela vai se fechar no mundo dela e muitas vezes adoecer, como é isso que a gente acabou falando, né? E aí está o primeiro nosso slide para poder explicar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da comunicação da equipe. Passando aqui, como que a gente pode detectar o que está acontecendo com a sua equipe no momento? Né? Que tipo de comunicação vocês conseguem entender que ela aconteça? Né? Porque a gente, às vezes, percebe falando algumas coisas e vendo que não são as mesmas coisas entendidas. Né? Então, a fala, esse poder da comunicação, como que ele chega até o ouvido tanto do teu colega de trabalho quanto do teu aluno. Né? Porque se a gente não ajusta essa linguagem, a gente não percebe a forma como os nossos alunos estão interpretando, a gente cria ruído. E aí esses ruídos, Klaus, são o pequeno grande vilão de todo momento, né? Porque pensa na seguinte situação: se você fechasse os olhos agora e você voltasse lá em 1960, você fechasse os olhos e você estivesse escutando uma música bem legal no rádio, porque naquela época a gente usava muito rádio, e vinha alguém e mudava a sintonia ali, você ouvia aquele chiado assim, pensava que era uma música, não era outra. Então, aquilo ali a gente chamava de ruído, e isso às vezes acontece na comunicação das pessoas. Vem um chiadinho, você está escutando uma música bem de boa, assim, daqui a pouco veio uma coisa, opa, né, muda a sintonia. Então, a gente consegue ajustar esses pequenos ruídos de uma forma que as pessoas entendam que a gente está ali no mesmo sentido, a gente tem que caminhar para frente. Né? Perfeito. E a comunicação, ela é base. Ela é base das relações, né, Cláudio? Você quer continuar ali agora? Não, eu acho que aí você só ia complementar a questão do ruído, né? Porque o ruído ele não está só entre eu e o outro, né? Ele às vezes está comigo. Então, às vezes você tem uma pessoa na tua equipe, né? E, sei lá, de repente você não curte a maneira que a pessoa fala, né? A maneira com que ela se porta, né? Porque o corpo ele fala muito, né?
a linguagem corporal é muito poderosa e alguma coisa te incomoda nisso. E você acaba criando um ruído dentro de você, primeiro com julgamento, né, Dani? A gente fala muito sobre a questão do julgar e condenar, né? Então, as pessoas, elas julgam e condenam já. Então, muitas vezes, as pessoas veem outra pessoa só porque ela é diferente delas, né? Então, por exemplo, eu posso ser um cara mais quieto, mais tranquilo, e de repente você ser uma pessoa super extrovertida, e se eu não conhecer você, não conversar com você, e não tiver todo esse autoconhecimento, eu vou me afastar de você, porque eu vou achar que não é legal, eu não gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela se porta. E o que acontece? Esse ruído, além de ser entre eu e você, ele se torna dentro da minha cabeça. Por quê? Porque eu vou começar a me sabotar para não participar mais das reuniões com você. Olha que interessante que é isso. Ou seja, a linguagem comigo já tem ruído também, né? Então, o que eu estou fazendo? Mas eu quero deixar um pontinho de interrogação aí, viu? Porque você fala bonito, daí você começa a se empolgar e falando, daí você fica dando muita dica para essa galera, e a gente está fazendo um convite aqui. Então, ó, a dica foi boa. Sabe aquela coisa que você está pescando assim, daqui a pouco você deixa ela, opa, dá uma Tem mais? seguradinha O que no tem peixe? atrás, né? Legal. Olha só, as relações, elas são baseadas exatamente nisso que a gente está fazendo aqui agora. Uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, onde você realmente olha para a pessoa e você vai lá e fala, olha, você está me entendendo? E a pessoa vai dar um ok para você, né? Porque é a base disso, né? A gente precisa ter uma comunicação para que as coisas realmente aconteçam de forma produtiva. A empatia é aquilo que a gente gosta, né? Fica muito mais fácil quando você tem empatia com alguma coisa. Eu Perfeito. gosto, fica mais fácil, né? O resultado vem na hora e tal. Quando você não tem, a gente vai falar sobre isso também, mas no momento a Uhum. gente quer fazer com que a empatia aconteça, porque falar palavras positivas, a gente já começa o trabalho de motivação lá em cima, e é isso que a gente quer. Isso aí, fica mais fácil, Meu né? coach aumenta tudo isso. Exatamente. O meu coach vem com uma metodologia muito incrível nesse sentido, porque a gente conhecendo o corpo das pessoas, a gente tendo esse trabalho todo que nós somos especialistas nisso, porque nós temos essa formação, né, Cláudio? A gente vai ter uma coisa que é a palavra-chave da nossa formação, que é performance. A performance, ela vem ajustando a equipe de uma forma muito bacana. E quando a gente fala do coaching, daquele antigo técnico, aí nós dois fizemos essa experiência, né? Nós tivemos essa oportunidade no passado de sermos técnicos e hoje somos coaches, hoje a gente consegue organizar as equipes de uma outra forma, com esse olhar realmente de uma forma global, né? Uhum. Perfeito, é isso aí. E aí tá, né, a sequência, que daí é a ligação desse professor com o aluno, né? Com esse cliente, né? O aluno já é considerado como um cliente, né? Como é que é essa relação em sala de aula desses ruídos também, né, Dani? Eu mutei aqui um pouquinho, porque sempre tem um barulhinho extra aqui. Uhum. Exatamente, essa comunicação, a professora e aluno em sala de aula, ela começou já de uma forma muito peculiar esse ano, né, Cláudio? Porque a gente está exatamente assim, cada um no seu quadrado, cada um na sua telinha, né? Em alguns momentos a gente vai continuar com essa formação híbrida ainda, e essa comunicação ela teve que passar por ajustes, né? Porque eu não posso entender que o meu aluno, se ele não estiver com a câmera fechada, por exemplo, que ele não está me escutando. Eu Sim. tenho que entender que essa comunicação também vem através de uma escuta ativa dele, porém, ele só não está querendo naquele momento realmente a imagem dele diante de toda a turma, né? Tem dias que a gente sabe disso. Antigamente a gente ficava mais quietinho, talvez, no nosso canto. Hoje a gente tem a oportunidade de não ser visto por conta do vídeo. Sim. Então, isso a gente tem que respeitar, também a gente tem que preservar de uma forma interessante, valorizar o tempo que às vezes eles conseguem fazer isso com a gente, né? E fazer com que isso aconteça para que as aulas realmente não caiam, né, no desânimo, que as coisas não venham mais a acontecer. Então, a gente tem que fazer vários ajustes com relação a isso, né? E isso faz com que o nível das aulas, o professor perceba isso de uma outra maneira. E tem um desgaste grande daí, desse lado, entende?
O professor, ele está cumprindo outros papéis também nesse momento, tanto quanto o aluno, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. Muito bom, Dani. E olha só, imagina assim, eu não sei hoje, né, quando a gente pega uma sala de aula, quantas pessoas tem dentro de uma sala de aula, Dani? Se a gente está no online, eles estão todos presentes, então aí a gente pode ter, né, de acordo com cada escola, com cada realidade de turma, mas normalmente a gente tem aí de 20 alunos a até 30, 40, né? Outras turmas depende, como eu te falei, da logística de cada escola, né? Mas eu trabalho nessa faixa de até 30 alunos. Legal. Tá? Agora, olha, Alunos, porque olha que interessante, imagine, vamos pegar esse exemplo de 40 alunos então, né? Imagine esse professor tentando descobrir como é que cada um desses 40 alunos funciona, né? Do ponto de vista emocional, atitude. Mesma coisa, vamos pensar numa escola aí que tenha um grupo, sei lá, vamos dizer, com 15 professores, né? Então, a equipe dos professores são 15. Eu estou falando de 15 professores mais 40 alunos, sei lá, 55 pessoas. É muito difícil você tentar nominar, né, essas pessoas do ponto de vista individual, né, para saber como é que eu ajo com esse, como é que eu ajo com aquele. Agora, você imaginou se a gente pega um grupo desse, não importa o tamanho do grupo, e a gente consegue dividir em quatro grupos importantes, né? E esses 4 grupos importantes, né, Dani, seria basicamente o seguinte, né? Quem são as pessoas mais relacionais, as mais pragmáticas, as mais processuais e as mais visionárias? Isso é uma metodologia que a gente usa muito poderosa e que ela facilita demais a comunicação, né? Então, quando a gente se conhece desse ponto de vista comportamental e você conhece o outro, fica muito mais fácil a comunicação. A gente consegue evitar aqueles ruídos que a gente falou lá atrás, né? exatamente, Paulo. Então, assim, quando você dá esse exemplo, e eu posso dizer isso na prática para as pessoas, porque eu estou em sala de aula ainda, ou a gente está em reuniões com equipes de empresas, então a gente não deixou de estar nativa, né, o tempo todo. Então, quando eu conheci e me aprofundei mais no estudo do perfil comportamental através do coach com você, isso facilitou a minha vida em 99%. Porque a gente tem as respostas integralmente falando de cada pessoa. Você passa a ter mais apurado aquele olhar que nós já temos, os professores já têm esse olhar, mas por vezes ainda a gente leva as questões muito por uma questão às vezes que vai para o pessoal, porque a gente está lidando com aquele indivíduo, né? E quando a gente consegue fazer com que essa divisão fique mais honesta, né, em grupos, você tira aquele foco que você tinha direcionado para a pessoa, né? Então, acho que isso é uma ferramenta, a análise do perfil comportamental é uma ferramenta maravilhosa. Ela realmente produz um efeito onde a gente consegue observar a pessoa justamente onde ela está naquele momento, porque o comportamento ele está adequado à situação que ele está vivendo, né? Então, você para de imaginar coisas porque aquele aluno me tratou mal hoje daquele jeito. Não, teve algum disparador que fez com que aquilo acontecesse, né? Mas ele não é aquilo, ele está aquilo. Né? Isso. Então, quando a gente fala de atitudes, talvez fique um exemplo mais claro, né, para as pessoas perceberem, né, que eu estou aquilo por conta de determinada ação, de determinada situação, né? Mas eu não sou aquilo. E o perfil comportamental ele nos dá um suporte muito, muito rico para a gente poder trabalhar. Perfeito. E o que a gente faz, né, Dani? Nada mais, nada menos do que a gente pegou tudo isso que a gente acabou de falar hoje e a gente colocou num treinamento, né, um workshop. E esse workshop é o que a gente tem para oferecer hoje para as escolas, uma construção extremamente inteligente, assertiva,
né, para que a gente possa aí realinhar, né? Por isso que o nome é realinhamento de equipe, né, dos professores, enfim, Exato. porque a gente consegue, através da inteligência emocional e do perfil comportamental, fazer com que esse profissional ele se conheça e entenda as pessoas que estão à sua volta. E por que isso? Muitas vezes as pessoas acham que a culpa é sempre do outro, porque ele não tem esse olhar para dentro. É quando você começa a olhar para dentro de você e fala, ai, eu acho que eu tenho muita responsabilidade em muita coisa que eu já fiz que não deu certo de relacionamento. Então você se torna mais leve, né? Porque perfeição não existe. Eu sempre falo que o ser humano é falível, ele está e com certeza vai errar, né? A gente vai acabar errando, isso é fato. Mas a questão é sempre trazer a consciência e você aprender com esses erros em tempo real e que eles sirvam de aprendizagem, né? Então isso é o mais importante. E quando a gente empacota isso tudo, né? Coloca uma embalagem bonita chamada, né, realinhamento de equipe, traz o biocoaching, e a gente leva a equipe para uma sala de aula, num workshop, e aí, dependendo da demanda, né, a gente organiza a questão das horas, enfim, o resultado ele é bastante promissor, né, porque ele é extremamente assertivo, né, porque a gente faz uma análise individual. Eu vou parar de dar spoiler aqui, senão já leva outra juntada de você, né? É o que a gente tem que entender assim, é necessário a gente cuidar, né? É necessário ter esse olhar. E nós temos a possibilidade de ajudar nesse momento, né? A gente tem como se falou, a metodologia ela vem para somar com todas as outras situações que as escolas já estão fazendo, estão acolhendo, né? Tanto os alunos quanto as famílias, quanto os professores, né? Da maneira que a gente está aprendendo, né? Cada uma no seu tempo também. Mas eu falo para vocês como profissional da área e que está nativa. Eu estou junto nessa situação porque eu percebo que nós podemos ainda melhorar mais e de uma forma que nos poupe essa energia, né? Porque eu sei o quanto é desgastante estar professor nesse momento, né? O quanto a gente realmente se reestruturou, né? Nós somos todos professores, independente da disciplina que a gente esteja atuante, né? Nós somos educadores, nós somos professores, nós temos uma responsabilidade muito grande, mas em primeiro lugar conosco também, né? Com as escolas, enfim, é uma sociedade toda que está voltada para isso nesse momento. Então, eu espero que vocês queiram estar conosco nessa caminhada, que vocês entendam a necessidade dessa troca, né? Que acho que a gente vai aprender muito com essas pessoas, né, Cláudia? Isso que me move a ter a ousadia de fazer um projeto desse, né, com tanto carinho, por pessoas que a gente sabe que estão precisando e que a gente vai conseguir juntos, porque o modelo de equipe e de motivação não tem como dar errado. Perfeito, né? Bem isso aí mesmo. E a gente sempre está aprendendo, né? Todas as horas. Isso que é legal dessa vida, nós estarmos com esse copo vazio, né? Que é sempre buscar mais conhecimento, né? Porque a pessoa com o copo cheio, a pessoa acredita que não precisa mais aprender. E a gente sempre está aprendendo. A gente aprende de todas as maneiras, todos os dias, nos detalhes, né, com pessoas mais capacitadas que nós, com pessoas menos capacitadas. Então, isso é legal, sempre aprendendo, né? E o conhecimento ele vem dessa maneira, e o autoconhecimento é justamente esse olhar para dentro. Então, eu acho que é exatamente isso. Então, fica o nosso convite aí, né, Dani, para que as pessoas olhem esse material e nos busquem para que nós possamos aí trazer mais informações sobre esse treinamento que eu acredito que seja extremamente importante, né? Já era importante antes e agora eu acho que ele se torna muito mais, né? Então, sejam bem-vindos, vamos embora. Vem com a gente e vamos fazer esse momento acontecer juntos. Beleza, Clau, vamos fazer acontecer. Valeu, Dani. Valeu, junto com querida. você. Se cuida, Vamos até lá. mais. Valeu. Você também. Tchau, Tchau. até.